Jogando mais perto do adversário, o Gerson habitualmente tem oportunidades muito interessantes para finalizar. Nem sempre o faz. E também não tem tantos passes para gols assim. Jogou muito tempo como volante, mais recuado, mas já não é de hoje que com o Felipe Luiz, especialmente atua mais avançado. Também jogou mais avançado com o Jorge Sampaoli nos seus tempos de Olympique de Marseille, só que mais pela esquerda, agora é pela direita. A bola se oferece para Gerson perto da área, dentro da mesma, mas nem sempre finaliza. Muitas vezes procura um passe, quando é melhor finalizar. Quando finaliza, não aproveita as chances, tem poucas assistências. Os números do Gerson não são bons na região decisiva do campo, ou seja, perto da área adversária ou dentro da área adversária. O que acontece? O que fazer? É preciso melhorar? Me parece que sim. Mas vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o apoio do SofaScore. No SofaScore você encontra de 2.500 atletas aproximadamente no futebol brasileiro e um número incomensurável no mundo inteiro, estatística do Gerson, de todos esses jogadores de futebol e também jogadores de outras modalidades esportivas. Você pode ver como foi o Gerson no Olympique de Marseille, como ele está sendo no Flamengo essa temporada passada, mapa de calor, números, finalizações, gols, tudo, desarmes, interceptações. Você tem tudo no SofaScore. Então, você acessa o link que está no primeiro comentário fixado ou nesse QR Code na sua tela, faz o download do aplicativo, você fica por dentro de tudo, você pesquisa na hora que quiser, na hora que você resolver qualquer informação sobre determinado jogador para saber o seu real comportamento, que faixa do campo ele atua, e vai te preparar muito mais para debater com os amigos sobre futebol. E também, com o SofaScore, você acompanha em tempo real os jogos que você escolher, as competições que você selecionar. Tá? Informando em tempo real quando sai um gol, cartão vermelho, início e final de cada etapa da partida. Faça o download do aplicativo SofaScore, sem ele a sua vida não vai ser a mesma. Então, não deixe de ter o SofaScore no seu telefone celular, na palma da tua mão. SofaScore apoia o jornalismo do canal. Para falar sobre o Gerson, convidamos do canal Falando de Tática o Rafael Rabelo, que fez uma análise campeã sobre o Coringa, o capitão do Flamengo. Confira, diga lá, Rafa. Eu quero hoje falar sobre um tema um tanto quanto espinhoso, que gera debate, que gera polêmica com a torcida. Eu quero falar do Gerson e da sua dificuldade em ser um pouquinho mais efetivo em último terço, de entregar um pouquinho mais de gols, de assistências. Esse não é um tema simples, como muita gente tem tratado, é um tema bastante complexo, e eu quero falar sobre isso com vocês hoje. E eu quero começar trazendo alguns números do Gerson. Na carreira toda, números totais: 435 jogos, 41 gols, 52 assistências, média de 0,21 participações em gols, ou seja, a cada 5 jogos ele participa de um gol. A gente tem que considerar aqui que boa parte da carreira do Gerson foi jogando mais recuado. No Flamengo, por exemplo, com o JJ, no Flamengo 2023, com o Vitor Pereira, com o próprio Tite, também jogou mais recuado. Então, é até, de certa forma, normal ele não ter números tão importantes, tão significativos assim, de gols e assistências, porque passou uma boa parte da carreira um pouco mais recuado. Então, vamos para 2024, que ele atuou praticamente o ano inteiro mais avançado. A gente vai falar também dessa cronologia dos fatos, sobre como é que ele foi parar lá naquela ponta direita, ali como um meia que joga aberto. A gente vai falar sobre isso já já. Mas em 2024, ele jogou a temporada quase toda mais avançado, teve 56 jogos, 4 gols e 8 assistências e manteve a média histórica dele, tá? E aqui eu tô comparando o Gerson com os outros jogadores do meio para frente e somente aqueles que têm mais de 1.000 minutos, que tiveram mais de 1.000 minutos na última temporada, para não colocar aqui jogadores que atuaram um pouco, que pode contaminar as estatísticas. Então, gols por jogo, 0,07, foi o 11º da equipe. Assistências, 0,18, foi o 7º. Finalizações, 1,26, foi o 14º. Finalizações no alvo, 32%, foi o 13º. E aproveitamento das chances de gol, 19%, foi o 7º. Bom, então esses números comprovam a dificuldade que o Gerson tem para ser um pouquinho mais efetivo, mesmo atuando mais próximo do gol. Ele não consegue entregar números mais robustos de gols, de assistências, ser mais eficaz ali em último terço, e isso, de alguma forma, gera uma lacuna ofensiva no time. É importante que os seus homens de frente entreguem esse tipo de números, e quando o Gerson não consegue entregar, fica ali uma lacuna. Bom, vamos voltar agora para 2024 para a gente entender como é que o Gerson foi parar nessa função. Ele vinha atuando mais por dentro, como um volante, no início da temporada passada. E o Tite colocou o De La Cruz para fazer essa função ali pelo lado direito, como esse meia que vai atuar como um falso ponta, um ponta construtor. Vai jogar da direita para dentro, para se associar ali com a Arrascaeta, com o próprio Gerson, para vir trabalhar um pouquinho mais por dentro e dar o corredor para o lateral. E aí, o Gerson teve aquele problema renal. E quem foi fazer a função do Gerson quando ele teve problema renal? O De La Cruz, por dentro, como um segundo homem ali, como um volante. E o De La Cruz fez muito bem a função. Quando o Gerson volta daquele problema que ele teve de saúde,
O De La Cruz estava muito bem naquele momento, atuando por dentro. Então o Tite colocou o Gerson aberto pelo lado direito. E funcionou, deu certo. E um dos motivos é que essa baixa eficácia do Gerson em último terço era camuflada um pouquinho pela alta eficiência do Pedro. Então o time conseguia marcar gols, porque o Pedro fazia gol todo jogo, fazia gol a rodo. Então não se falava tanto dessa dificuldade do Gerson de fazer gols, de ser mais efetivo em gols e assistências, porque tinha ali um cara que resolvia tudo, que era o Pedro. Quando o Pedro se machuca e quando o Felipe chega, ainda deu para camuflar um pouquinho isso. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil com o próprio Felipe e o Gerson jogou muita bola. O Gerson fez uma temporada de 24 muito boa, mesmo sem conseguir entregar números. Só que depois de um ano atuando nessa função, a gente, olhando para os números, como já trouxe aqui, percebe que ele tem essa dificuldade, então é necessário debater esse assunto e falar sobre possíveis soluções. Vamos falar sobre essas possíveis soluções? Manter o Gerson ali, funciona muito bem a dinâmica com o Wesley ali pelo lado direito. Sim, ele consegue entregar um contexto interessante por ali, de geração de jogo, de criação de jogada com o próprio Wesley. E o Felipe tentar trabalhar o Gerson para ser um pouquinho mais eficiente no último terço. Passar para o Gerson essa necessidade dele ter um pouco mais de sangue no olho, de faca no dente, para ter um pouco mais de fome de gol, finalizar mais, trabalhar um pouquinho mais a finalização dele, tentar tornar um jogador um pouco mais eficaz em último terço. E a tendência é que, com a volta do Pedro, que ele vai ganhando ritmo, ele também vai entregando mais gols, o time vai ser mais eficiente em último terço com o Pedro ali como 9. Então, o Gerson sendo um pouquinho mais eficiente, tendo o Pedro ali como centroavante, não mudar o Gerson de posição, deixaram ele ali, pode ser uma solução que vai dar certo. E também existem as possibilidades de mudanças de posição do Gerson. Uma delas, jogar o Gerson para a ponta esquerda. Os dois pontas esquerdas do Flamengo, que são destros, já atuam de pé trocado, né? Vão trazer a bola para dentro, o Cebolinha e o Michael, não vem numa jornada muito interessante. Não vem entregando futebol de tanta eficiência assim. Então não são intocáveis. Daria para pensar na possibilidade de colocar o Gerson por lá. Inclusive, ele atuando por lá, conseguiu ser um pouquinho mais contundente lá no Olympique de Marseille com o Sampaoli. Então existe até a possibilidade de ele atuando ali de pé aberto, como a gente fala, né? Um canhoto pelo lado esquerdo, ele possa fazer diagonais, finalizar um pouquinho mais, possa entregar mais assistência, porque vai cruzar melhor. Um canhoto atuando pela esquerda tem um contexto melhor ali, eventualmente, de passe. Então pode ser um contexto interessante. E aí tem uma outra opção, que é recuar o Gerson. Muito se fala nos comentários lá dos vídeos do meu canal, nas redes sociais, que é simples, é só recuar o Gerson. Não é tão simples assim, porque a dupla Pulgar e Nico de la Cruz tem funcionado muito bem. E eles jogam alinhados, atraindo a marcação adversária, muito juntos ali no corredor central, para atrair os adversários, para poder pesar o corredor central e gerar espaço no entrelinhas do adversário ou por fora. Eles fazem muito bem essa função, funcionam muito bem como dupla, se movimentam muito alinhados, muito coordenados. E o próprio De La Cruz, muita gente fala para o Gerson revezar com o De La Cruz, ou para assumir a posição do De La Cruz, jogar com o Pulgar ali. De La Cruz, gente, ele é um pilar da construção das jogadas do Flamengo. A gente precisa entender isso. Com a sua mobilidade, com a sua capacidade de gerar linha de passe, porque ele se mexe muito nas costas da primeira pressão da marcação do adversário. Então, os zagueiros conseguem achar passe no De La Cruz, porque ele se mexe muito nas costas dessa primeira pressão, coisa que o Pulgar já não faz tanto, e o próprio Gerson também não conseguiria fazer. Então, simplesmente recuar o Gerson não é tão simples quanto parece. Claro que ele pode jogar por ali, o Gerson é um ótimo jogador, mas Gerson e Pulgar, por exemplo, são dois ótimos jogadores, na minha visão já não entregariam tanto em termos de construção, porque não seriam capazes de ter essa mesma mobilidade que o De La Cruz entrega, por exemplo. Então, por exemplo, o Gerson e o De La Cruz já seria uma dupla mais viável. Eventualmente, quando o Felipe for poupar o Pulgar, ou quando o Pulgar não estiver disponível por seleção, por suspensão, por lesão, dá para jogar, por exemplo, o Gerson e o De La Cruz, sim. Porque aí o De La Cruz continua fazendo essa função do cara mais móvel e o Gerson do cara que vai reter mais a bola, que vai achar passe, pode fazer um pouquinho mais o papel do Pulgar. Então, sim, é algo que o Felipe tem que parar para pensar e tem que ver se ele vai tomar uma decisão ou não. Qualquer decisão que ele tome vai implicar em prós e contras. A vida do técnico é exatamente essa. Futebol é cobertor curto. Às vezes você quer resolver um problema do time e vai arrumar outro. Isso é normal e é por isso que esses caras ganham tanto dinheiro, porque essas decisões não são fáceis de serem tomadas e podem, inclusive, às vezes, ao tentar melhorar o time, até piorar. Então, o Felipe tem que avaliar isso com muito cuidado, sim. Volto a dizer, não é uma decisão simples de ser tomada, mas ele precisa olhar para isso e eu acho até que ele está olhando. Acho até que ele está olhando, porque acho que o Felipe está se debruçando sobre esses dados aqui, por exemplo, que eu trouxe. Então, ele sabe que existe um problema e aí ele vai avaliar se é melhor deixar o Gerson ali, se é melhor recuar o Gerson, se é melhor jogar o Gerson lá para o lado esquerdo, o que ele vai fazer? De fato, ele tem que parar para pensar sobre isso e nós aqui vamos debater esse assunto com tranquilidade, com naturalidade,
sem achar que apontar um defeito, uma dificuldade do Gerson é apontá-lo como um jogador ruim, não tem nada de caça às bruxas, mas é sim algo que precisa ser debatido com tranquilidade, com naturalidade. Muito obrigado ao Rafael. Pouco a acrescentar, né? Acho que ele fez uma análise muito detalhada e é importante o que ele disse ao final. Ninguém está aqui caçando bruxa, dizendo que não serve, nada disso. É uma crítica absolutamente construtiva. E tenho a impressão que tanto o Gerson como o seu técnico, Felipe Luiz, precisam, devem estar atentos a esses detalhes para que ele se aprimore, para que ele seja um jogador melhor. E jogando perto da área, fazendo mais gols e participando com mais assistências de jogadas decisivas, ele vai ser um jogador melhor. Vai se valorizar, vai jogar na seleção, vai se destacar e tem muita linha para queimar na sua carreira ainda. O Gerson pode fazer muito pelo Flamengo e pelo futebol. Então fica aí essa observação importante para uma reflexão para o torcedor, quem sabe até para o próprio atleta. Esse vídeo tem apoio do SofaScore, faça download do aplicativo, link no primeiro comentário fixado e também no QR Code na tela. O SofaScore é o aplicativo que não pode faltar do seu telefone celular. Faça o download do SofaScore. Lembrando que a live agora dessa terça-feira será depois do jogo LDU e Flamengo, jogo 7 da noite no horário de Brasília. A live começa por volta de 9h15 da noite, mais ou menos. Eu conto com a sua audiência. Venha para a live dessa quarta-feira, dessa terça-feira, depois de LDU e Flamengo, o jogo mais importante do ano para o Flamengo. Se perder, vai ficar na dependência de vitórias consecutivas na reta final dessa fase de grupos da Copa Libertadores da América. Também aqui quero destacar o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live e concorra toda segunda-feira no programa Na Área a uma camisa oficial do clube, seleção, a sua escolha. Então você entra para o Clube de Vantagens, concorre à camiseta, participa do bolão e se inscreve no canal S1 Live. Todo dia tem live às 11 da manhã no YouTube. O link está no primeiro comentário fixado. Legal? Também aqui destacando os links na descrição do vídeo, para o canal de cortes, com o melhor das nossas lives e o clube de membros. Participe se você apoia o canal, você pode participar da live dos membros, tem acesso mais rápido aos vídeos como esse, tá? Clube de membros do youtube.com/Mauro César. E no primeiro comentário fixado você vai encontrar o link para o meu blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol, e para o Uso 360, que traz as camisetas e a caneca Eu Odeio a Data FIFA, que volta em junho, né? Tá aí o cupom Data FIFA que te dá desconto, e o cupom Mauro César que te dá desconto em todo o site Uso 360. Confira também no site Uso 360 as promoções, tem muita coisa bacana por lá, muita caneca bacana, muita camiseta legal, muito criativo, vale a pena dar uma navegada. Então é isso, a próxima live nessa terça-feira, após LDU e Flamengo pela Copa Libertadores da América, e eu aguardo vocês aqui no canal. É isso, obrigado a todos, valeu, saudações.